Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fata. Hoje nós vamos fazer esse macacão, uma peça ainda de verão, bem fresquinha e muito bonitinha. O molde é fornecido gratuitamente até 6 anos. Este tamanho é o tamanho 6 anos. Na descrição do vídeo vocês encontrarão o link para o molde gratuito e encontrarão também os links para as demais páginas Dona Fata. Vamos começar então? E essas são as peças que nós vamos usar. A parte das costas nós vamos cortar na dobra do tecido, tecido principal e forro. A parte da frente cortaremos 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. E aqui é importante o seguinte: nós estamos fazendo este macacão abotoado na frente. Então nós temos aqui 2,5 cm para o abotoamento. Se você quiser colocar zíper na frente, você deixa com 1,5 cm apenas e depois coloca o zíper. Parte do short, cortaremos 2 vezes a parte da frente, 2 vezes a parte das costas. E aqui uma dica para colocação de um bolso bem simples, você pode fazer sem bolso também, tá? Eu só vou dar essa dica caso você queira colocar um bolso, porque crianças normalmente adoram bolso, né? Que é uma colocação bem simples de bolso. Eu observei que muita gente tem dificuldade com fazer bolso, principalmente bolso embutido. Então essa é uma maneira bem simples que eu vou mostrar para vocês, e que já tem inclusive em outro vídeo de short. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, porque nós temos um vídeo de shortinho que mostra a colocação, se não me engano, de 3 tipos de bolsos. Um deles é esse que eu vou mostrar novamente para vocês. A gente quer embutir um bolsinho aqui sem ter muito trabalho. O que nós fazemos? Essa daqui é a parte da frente, onde nós vamos embutir o bolsinho. Então nós pegamos as 2 partes da frente, vamos alinhar bem direitinho aqui a lateral e vamos marcar o bolsinho que nós queremos. A mão de uma criança não é muito grande, então nós não precisamos marcar um bolso enorme, tá bom? Digamos aqui uns 10 ou 12 centímetros. Você verifica isso com a mãozinha da criança. Nós podemos fazer aqui um bolso tipo faca, que seria isso aqui. Então nós cortaríamos essa parte do tecido. Ou podemos fazer um bolso redondinho também. Que seria dessa maneira, vocês que escolhem. Riscado o nosso bolsinho na parte da frente, a gente recorta no formato que queremos. Recortado o bolsinho, evidentemente nas 2 laterais do short, da parte da frente do short, nós estamos com aqui o gancho, o bolso recortado nas 2 laterais. A primeira coisa que nós vamos fazer é este acabamento do bolso. Então, como nós podemos fazer isso? Podemos colocar um babadinho aqui, fazer o acabamento depois com viés. Podemos fazer o acabamento só com viés, e esse viés pode ser feito com o acabamento para dentro, para o lado avesso, ou num tom contrastante, branco, por exemplo, para o lado de fora, que fica bonitinho também. Podemos fazer com cianinha, enfim, as possibilidades de você fazer esse acabamento ficam de acordo com a sua criatividade. Lembrando sempre que, como é uma costura curva, qualquer que seja o acabamento escolhido, a finalização dele será com viés, está bem? E nós faremos isso dos 2 lados. Vamos fazer para ver o acabamento pronto e continuar. O que nós fizemos aqui? Pelo lado direito do short, eu costurei um bordado inglês ligeiramente franzido aqui na vira do bolsinho. Costurado esse bordado inglês, pelo lado avesso, eu costurei um viés.
Esse viés foi cortado com 4 centímetros e eu costurei ele dessa maneira, dobrado, tá bem? Depois de costurado esse viés aqui, nós vamos tirar esse excesso de tecido. Nós costuramos usando o pé da máquina, ou quase 1 centímetro de margem de costura. Vamos tirar um pouco do tecido aqui para ficar menos grosseiro do lado da frente. Então, nós vamos virar esse viés que já está dobrado e costurar aqui, mantendo a pontinha do bordado inglês para fora. E ele ficará dessa maneira. Eu optei por fazer um franzidinho bem suave nesse bordado inglês. Vocês podem, claro, franzir mais se quiserem. Eu só achei que ia chamar muita atenção se franzisse mais e as estampas aqui já são bem chamativas. Bom, muito bem. Feito isso nos 2 bolsinhos, nós vamos agora fazer o bolso de maneira bem simples. Nós temos aqui um retalho do tecido. Vamos cortar ao meio para já deixar para os 2 bolsinhos. Nós vamos pegar um retalho do tecido desta maneira como vocês estão vendo, direito voltado para o direito. Nós vamos deixar para dentro do bolso cerca de 8 centímetros. Seria mais ou menos aqui, ó. Claro, isso varia de acordo com o tamanho do short. Eu vou deixar um pouco mais porque ainda tem que fazer o acabamento lá dentro. E vamos recortar agora de acordo com o molde. Esse aqui é o molde da frente. Então, nós vamos recortar o tecido de baixo, que será o bolso, de acordo com o molde, tá bom? Não reto. Neste risco. E vamos deixar esse bolso até um tanto para baixo da abertura do bolso, claro. Neste caso aqui, eu vou deixar ele com 10 centímetros, porque ainda tem que fazer uma barrinha ali. Pode deixar um pouco maior, não deve deixar muito menor, porque senão o bolso fica muito curto. E vamos agora recortar no risco que fizemos. Vocês vejam que o bolso estará acompanhando o desenho do short. Estaremos assim, olha, teremos aqui um bolsinho. Na parte de dentro, nós vamos então fazer um acabamento aqui, fazer um acabamento aqui, tá bom? E vamos, depois de feito esse acabamento, nós vamos riscar o nosso bolso propriamente dito. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, você pode fazer ele quadrado, ou você pode fazer ele arredondado. Neste risco que nós fizemos, nós vamos passar a costura. Em outras palavras, nós vamos costurar a parte de baixo na parte de cima do short. Passada a costura aqui, vocês façam esse risco bem direitinho, com régua, medindo, para ficar bem harmônico, tá? Não ficar uma coisa desencontrada de um lado de um jeito, do outro lado de outro jeito. Depois de passada a costura, nós teremos então o nosso bolsinho pronto. É uma maneira simplíssima de fazer o bolso e ele fica super engraçadinho. Então, nós vamos fazer isso dos 2 lados da parte da frente dos shorts. E depois de ter feito dos 2 lados, nós vamos então costurar uma parte do gancho até um determinado ponto. Nós vamos deixar aberto aqui cerca de 10 centímetros e costurar para baixo. 10 a 12 centímetros, depende do tamanho do molde. E vamos costurar desses 10 ou 12 centímetros para baixo, para fechar o gancho. E faremos depois, na parte aberta, uma das carcelas que tem no vídeo carcela. Eu não me lembro se é a carcela 1 ou 2, mas enfim, é a carcela que é feita em costuras. Uma das carcelas
é feita em tecido que não tem costura. Nós vamos usar aqui a carcela que é feita em costura. Nós costuramos então a frente do short, como eu indiquei, fizemos a carcelinha. A palhinha eu já costurei, só não fechei aqui nas laterais. A forma de costurar eu vou deixar em vídeo aqui embaixo para vocês, tanto do short para quem não tem ainda muita prática, quanto da pala. Eu não estou mostrando aqui pelo seguinte, por 2 ou 3 semanas eu não vou fazer vídeos. Então eu estou fazendo já um monte de vídeo rapidinho, para que vocês não fiquem sem vídeos, tá bom? Então, como são coisas que nós já temos no canal, como o fechamento da pala, o fechamento do short, eu vou deixar os vídeos aqui e quem não sabe fazer é só assistir. Aqui na parte das costas do short nós também fechamos, costuramos o gancho, fizemos os piques na costura curva, passamos overlock ou zigue-zague e rebatemos essa costura por fora. Então nós estamos aqui com as 2 partes dos shorts prontas e com a pala já fechadinha. Nós vamos costurar esse short na pala com a pala assim aberta, é mais fácil. Então como nós vamos fazer? Estamos aqui com o nosso short, estamos aqui com a nossa pala. Nós vamos virar o direito da pala para o direito do short, o direito do outro lado da pala para o direito do short. Então nós vamos alinhar a costura central aqui da pala exatamente aqui onde começa a carcela. E vamos alfinetar aqui apenas o tecido principal no short, tá aqui alfinetado. E agora nós teremos já passado as 2 linhas de franzir aqui e nós vamos franzir esse trecho. Vocês procurem não franzir o pedaço onde está a abertura para o bolso. Então vocês vão franzir apenas esse pequeno trecho aqui. Deste outro lado, a mesma coisa. Nós passamos o fio de franzir aqui, aqui não, tá bom? Vamos alinhar, vamos alfinetar e franzir este pequeno trecho até que o short esteja do tamanho da pala. Depois de franzido, nós costuraremos, lembrando sempre, você vai costurar o short no tecido principal da pala. Na parte das costas, a mesma coisa, é mais fácil ainda. Nós estamos aqui com o tecido principal, só o tecido principal, direito voltado para nós. Nós vamos alinhar o nosso short, que já teremos passado as 2 costuras de franzir, e vamos franzir até que ele atinja a medida da pala. Vocês estão vendo uma costura aqui, no molde de vocês não tem, tá bom? O meu tem porque eu distraidamente acabei cortando o centro das costas, então eu precisei fazer essa costura. O molde original não tem costura nas costas. Então eu vou agora costurar isso daqui e vou costurar o outro lado também para vocês verem o segmento, que tem uma dica legalzinha aqui. Está aqui, olha, eu costurei o short na pala de ambos os lados e costuramos nas costas também. Estamos aqui com o forro ainda solto dos 2 lados. E aqui eu tenho uma dica bem legal para dar para vocês, porque nós vamos fazer aqui por dentro uma canaletinha para passar uma amarração, certo? Então o que eu fiz? Eu vou aproveitar o próprio forro para fazer a canaleta. Então nós estamos aqui com o forro solto, eu faço o seguinte, você vai unir aonde será o abotoamento, tá bem? Isso é importante fazer, que é para não ficar errado a casinha de onde nós vamos passar, por onde nós vamos passar a tirinha da amarração.
Então eu uni. Marquei de um lado 1,5 cm, cerca de meio centímetro para cima da costura. Marquei do outro lado 1,5 cm. Por que é importante que você feche o abotoamento antes? Porque vocês vejam que não é do centro para lá que a gente marca. Daqui para cá tem um tanto bem maior do que daqui para cá, porque ele vai ficar sobreposto. Então fechamos, marquei 1,5 cm, marquei 1,5 cm e fiz 2 casinhas apenas no tecido principal. O forro não, tá aqui solto, olha. A casinha está aqui só no tecido principal. Agora, então, que nós já estamos com as 2 casinhas feitas, nós vamos então fechar a lateral do nosso macacão. E o fechamento da lateral é o de sempre. A gente vai unir aqui a costura das cavas, vai unir a costura aqui da cintura e vai costurar fechando de um lado ao outro até embaixo do forro, passando pela pala, fechando a lateral da calça. Faremos isso dos 2 lados. Nós costuramos as laterais, passamos um overlock ou zigue-zague, em especial na parte da calça que não tem forro. Vamos virar essa costura para o lado das costas e rebater essa costura. Fechamos aqui a entrepernas, passamos zigue-zague ou overlock e também rebatemos essa costura. E nós estaremos com o nosso macacão assim. Aqui está o forro, ainda está solto. Aqui está a casinha que eu fiz. Nós vamos fazer o acabamento desse forro como sempre fazemos. Viramos a medida que usamos de costura e vamos fazer este acabamento. Eu costumo fazer primeiro a mão e depois então eu passo a máquina pelo lado direito. Então, feito esse acabamento, vocês podem alinhavar também se não quiserem fazer o acabamento à mão, mas nesse caso é importante que pelo menos alinhavem. Então, depois de ter alinhavado, voltando, depois de ter alinhavado aqui então pelo avesso, nós vamos vir pelo lado direito e vamos passar uma costura aqui bem rente à união da pala com o short, fazendo a máquina este acabamento, segurando o forro. Essa costura será passada, claro, para baixo de onde nós fizemos a casinha. E passaremos uma segunda costura bem acima aqui da casinha. Então, nós teremos 2 costuras, uma aqui embaixo da casinha, outra aqui em cima da casinha. Fazendo essas 2 costuras, nós teremos formado a canaleta necessária para colocar a nossa fitinha de amarração. Eu vou usar uma fitinha de cetim aqui, eu queria um cadarço, mas não tenho onde comprar, hoje é domingo. Então, eu vou usar uma fitinha de cetim que eu tenho em casa. Nós teremos feito a canaleta e vamos depois, então, passar a fitinha por essa canaleta. E colocaremos, evidentemente, então, os botões. Casinhas de um lado, botões do outro. Em relação à barra desse macacão, é preciso que vocês saibam que ele está sem margem de costura para a barra, tá bom? Então, para fazer a barra, vocês vão fazer com uma rendinha, com alguma coisa assim, uma cianinha, ou vocês vão colocar um viés para poder fazer a barra. Ela está sem margem de costura para a barra. Se você usar 2 centímetros aqui, você vai ficar com o entrepernas muito curto. Embora, se você quiser um short curtíssimo, você também pode usar. Mas ela não foi feita para ser feita a barra, e sim para ser colocado uma tira ou um viés para fazer a barrinha. Eu vou ver se eu tenho mais desse bordado inglês e faço o acabamento com bordado inglês para ficar igual aqui também. Então eu vou fazer esses acabamentos e volto para mostrar para vocês com a tirinha passada aqui dentro. Aqui está, depois que nós fizemos a canaleta, colocamos a barrinha. A canaleta foi feita como eu indiquei para vocês.
costurada aqui e costurada aqui, pelo lado de fora. Então nós fizemos uma canaleta aproveitando o forro. Coloquei uma barrinha com o mesmo bordado inglês que eu coloquei no bolso e coloquei os botõezinhos. Passamos a fita pela canaleta. Como eu disse para vocês, eu estou usando fita porque eu não tinha o cadarcinho que eu queria aqui em casa e não podia sair para comprar. Então usei a fita. Vocês podem usar fita, cadarço, o viés costurado, fazer um rolotê, tanto faz. Outra informação para vocês é que essa cintura não está muito mais larga do que o necessário. Então nós vamos aqui dar uma puxadinha e ela vai dar uma ligeira franzida. Ela não vai ficar aquela coisa super franzida não no corpo da criança, tá bom? Tô dando o laço de cabeça para baixo, viu, gente? Então ele vai ficar virado para mim. Vamos lá. Olha. Tá vendo? Ele vai dar uma ligeira franzidinha, vai ficar ajeitadinho no corpo da criança. Vocês podem também fazer sem a canaleta e deixar soltinho. Ou fazer sem a canaleta, colocar passante na lateral e fazer com uma faixa separada do macaquinho. Podem ainda fazer dessa maneira, mas com sainha em vez de fazer como shortinho. Podem usar inclusive o mesmo método do bolso para fazer na sainha. E vocês podem ainda fazer um macacão com a perna compridinha, com calça comprida. Bem, então está aqui nosso macacãozinho pronto. Vamos fotografar então. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.